Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora e do dia que você estiver vendo este evangelho. Nós estamos preparando o evangelho para o dia 23 de agosto de 2026, capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu pai. Essa é a Carmen Matos. Eu, Gelson Vieira. Sejam bem-vindos a mais um estudo juntos, escolhendo esse dia específico, qualquer que seja o dia que você escolha, que seja um constante esse encontro com a espiritualidade. Como o Gelson sempre fala, a espiritualidade ela também se programa. Ela tem hora e dia, então ela vai saber o dia que você faz para poder estar com todo carinho, amor ali, mas a espiritualidade também administra, né? Como nesse capítulo é muitas moradas na casa do meu pai, eles saem da morada deles para virem assistir a sua morada física para fazer essa limpeza espiritual. E então, que delícia que é receber uma visita tão ilustre, né? Como que nós preparamos a nossa morada? A gente pode fazer uma limpeza física no nosso lar, a gente pode fazer uma limpeza espiritual com um incenso ou com algo que faça sentido. Preparar esse lugar, preparar esse lar para receber e para que ele seja também abençoado, né, pela energia desse... Isso mesmo, e preparar a morada interior também, que a gente vai falar bastante nesse capítulo, onde você se prepara para estar recebendo essa ajuda, limpando, né, qualquer mágoa, ressentimento dentro de si. E não esqueçam da água, porque ela vai ser fluidificada enquanto o trabalho está a ser feito. É verdade. Então nós vamos começar com uma oração. Eu convido que todos fechem os olhos, se sentem numa posição confortável. Se conectando agora com esse ar que entra, preenche os seus pulmões e preenche também todas as suas células. Inspira e expira vagarosamente, trazendo toda a sua consciência para o aqui e para o agora. Senhor, hoje nós nos aproximamos de um dos ensinamentos mais consoladores de Jesus. Há muitas moradas na casa de meu pai. Por muito tempo, talvez, tenhamos imaginado essas moradas apenas como lugares para onde iremos um dia, depois desta vida. Mundos diferentes, dimensões diferentes, diferentes estágios da caminhada espiritual. Mas hoje queremos olhar para essas palavras por um outro ângulo. E se Jesus também estivesse nos ensinando sobre a imensidão da própria vida? A casa do Pai é tão vasta que nela cabem diferentes mundos, diferentes consciências, diferentes tempos de despertar. Nem todos estamos na mesma morada interior. Alguns já conseguem compreender aquilo que outros ainda precisam experimentar. Alguns conseguem perdoar rapidamente, outros ainda precisam atravessar a dor antes de chegar ao perdão. Alguns encontram Deus na oração, outros no silêncio, outros na natureza, outros ainda estão procurando. E talvez uma das grandes lições deste capítulo seja justamente essa. Não precisamos estar todos no mesmo lugar de consciência para pertencermos à mesma casa. Que compreensão libertadora! Porque muitas vezes sofremos tentando fazer com que o outro enxergue da janela da nossa morada. Queremos que compreenda como compreendemos, que desperte no nosso tempo, que ame da nossa maneira, que faça escolhas que façam sentido para nós. Mas Jesus nos lembra da grandeza da casa do Pai. Há espaço, há caminhos, há diferentes estágios. E há uma inteligência divina conduzindo cada espírito por experiências que talvez nós não sejamos capazes de compreender. Isso não significa aceitar tudo passivamente, nem permanecer onde existe desrespeito, sofrimento
ou ausência de amor. Podemos estabelecer limites. Podemos escolher outras portas. Podemos até deixar determinadas moradas. Mas podemos fazer isso sem condenar a caminhada do outro. Senhor, nos ensina a respeitar o tempo das almas. Quando encontrarmos alguém vivendo em uma consciência diferente da nossa, nos ajude a substituir o julgamento pela compreensão. E quando formos nós aqueles que ainda não conseguem compreender, perdoar ou avançar, nos lembre de que também existe uma morada para nós. Que ninguém está fora da sua casa. Talvez estejamos apenas em diferentes cômodos da mesma eternidade. E que pensamento bonito! A evolução talvez não seja uma corrida para chegar primeiro a lugar algum. Talvez seja simplesmente continuar atravessando portas. Uma experiência, uma consciência, uma vida, uma compreensão de cada vez. Até que, pouco a pouco, a nossa própria morada interior se torne mais ampla. Que onde hoje existe julgamento, possa haver compreensão. Onde existe rigidez, possa haver espaço. Onde existe medo, possa nascer confiança. E onde ainda acreditamos que somente a nossa maneira de enxergar a vida verdadeira, que possamos recordar: a casa do meu Pai é muito maior do que a nossa janela. E que nesse momento nós possamos abrir um pouco mais essa janela e permitir que a luz entre. Assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos da luz, agora e na hora de nosso desenlace, que assim seja. Que legal. Lembrem sempre que isso tudo que a Carmen lê vai estar disponível para leitura, né? No Instagram e no YouTube. No YouTube, nos dois vai estar disponível? Sim. E vale a pena ler com calma, ler com reflexão, porque é muito interessante. Né? E os ensinamentos do Evangelho têm uma característica muito interessante. Todas elas têm esse foco de olhar para dentro e de olhar para fora. Então, um ensinamento como esse, há muitas moradas na casa do meu pai, a gente olha essa imensidão do universo. É estimado que exista mais de 1 trilhão de galáxias. Então, é muito lugar para morar. E a gente estava refletindo sobre isso, e é interessante porque há essa imensidão inacreditável, porque nós todos estamos passando por processos de evolução. Sim. A cada minuto a gente melhora um tantinho, mesmo que a gente não queira, a gente pode se demorar muito tempo num estágio, mas a gente chega numa próxima morada, numa próxima morada e numa próxima morada. Na medida em que a gente vai avançando interiormente, esse espaço em que você vai, né, coabitar com outros em semelhança de evolução, então nessa imensidão que existe do universo, que é 1 trilhão de galáxias, existe, no meu entender, porque nós estamos num processo, e tudo está num processo evolutivo. Então, quando a gente chega num novo estágio, nós precisamos e iremos naturalmente para um novo espaço, um novo lugar. Por isso que o universo é tão grande, porque como é constante e infinito a evolução, ele precisa cada vez ter um espaço adequado. Então, por isso que o nosso universo é tão grande. E esse espaço que você diz é um espaço de consciência? É também um espaço de consciência, que é o foco de hoje. A gente olhando para essa imensidão do universo, saber que tem 1 trilhão de galáxias, como é que isso afeta a nossa vida hoje? O que afeta a nossa vida hoje é o que a gente pode fazer dentro da gente. Sim, mas quando a gente pensa na imensidão da galáxia e a gente entende que nós, né, não somos
a última Coca-Cola do deserto, né? Que existem outras moradas nessa imensidão do universo. A gente vai sendo escalado de acordo com as nossas habilidades, como a gente está na escola, né? A gente vai passando de ano e a gente vai passando para um novo nível, para o próximo nível, e os níveis vão subindo, né? Então, e a gente entende e imagina que essa seja a analogia dessas moradas de consciência. Perfeito. A escola é sempre uma analogia muito perfeita, muito ótima, né? Para a gente imaginar, estamos melhorando, estamos indo para uma classe diferente, uma classe diferente, uma classe diferente. Como o estágio evolutivo é infinito, por isso há tantas moradas, né? Então, e a gente hoje está com algumas sugestões para que a gente trabalhe essa questão interna da gente, né? Então, o que a gente pode fazer para que a gente conquiste uma morada mais significativa, melhor? É através das nossas ações, através das nossas intenções, através das nossas palavras, através das nossas ações. E desculpa te interromper, Nada. Meu amor, mas a gente estava falando, né, essa reflexão foi feita, né, na oração inicial do nosso Evangelho, dessa humildade de entender das infinitas moradas nessa existência nossa. Então, essas moradas, elas são classificadas como nível de consciência, e quando a gente é humilde de entender o suficiente de que o outro não vai olhar através dos seus olhos, não vai sentir através do seu coração, não vai entender através do seu conhecimento. Cada um está pertencendo a uma experiência, a uma morada de consciência, não é? Então, não é que nós estamos certos e o outro está errado, não é que os outros estão certos e nós estamos errados. Nós estamos coexistindo, cada um com o mesmo objetivo de melhorar, de chegar, mas cada um consegue, nesse momento, experimentar uma área. É verdade. E a gente tem que olhar o outro que está num processo que é um processo semelhante ao nosso, né? Voltando ao exemplo ótimo da escola, um menino do 3º grau não pode estar julgando o menino do 1º grau, dizendo, não, ele não sabe tanto quanto eu sei, ele já esteve lá. Então, todo esse processo que a gente vê, quando a gente encontra uma situação em que a gente acha no nosso pensamento que aquele irmão não está tão evoluído, ainda tem uma ignorância, nós já passamos por aquilo. Então, ao invés de nós lançarmos um julgamento, como você colocou, né, a gente lança uma compreensão, a gente compreende aquele momento que ele está vivendo. Não é aceitar as falhas, né? Não é não concordar com as falhas simplesmente, mas é compreender que aquela pessoa está fazendo o que ela pode de acordo com a evolução e o desenvolvimento dela, assim como nós, não é? Nós também estamos aprendendo, nós estamos aqui dispostos a entender um pouco mais, senão nós não estaríamos aqui uma vez por semana estudando o que o Evangelho está querendo dizer. É verdade, e essa questão da gente, é muito importante como é que a gente cuida do outro. Porque quando a gente julga, quando a gente critica, quando a gente faz qualquer coisa, tem duas situações a serem refletidas. Primeiro, que se a gente julga e a gente manda para o outro algum tipo de pensamento não positivo, primeiro ele sai da gente, né? Então, para você ter mágoa, para você odiar, para você julgar, primeiro aquela vibração esteve em você para poder ser exposta. E o outro é que chega do outro lado uma energia mandada por você, que se ela não é positiva, ela não ajuda nesse fluxo da evolução. Então, de nós é pedido pela espiritualidade e é o ensinamento de Jesus, né, perdoar 70 vezes 7, todos os ensinamentos de amar ao próximo, amar o inimigo, e tudo ele está nos dizendo, de você que só sai o bem,
porque dessa forma você está contribuindo para a evolução do outro. Então a gente propõe de novo que o opa seja muito bem usado, né? Cada vez que você tiver uma atitude que você tenha consciência de que é um julgamento, é uma crítica, é uma impaciência, para um pouquinho e reverte isso para que de você saia algo de positivo, e assim essa morada pode ir melhorando a cada momento. Aqui no capítulo fala muito dessa questão das diferentes moradas da casa do Pai em termos de graduação, né? Existem os mundos primitivos, existem os mundos de provas e expiação, onde nós estamos agora. Nós estamos aqui não porque todo o universo está vivendo com esse nível de maldade, de ausência, de colaboração, essa coisa toda. Esse é o estágio que nós estamos. E eles fazem uma reflexão interessante, que se você for numa cidade, a um hospital, e achar que aquela cidade inteira é só de doentes, não, é uma parcela daquela cidade que é especializada naquilo, e por isso que ali você tem muitos doentes. No nosso caso, nós estamos num planeta que está trabalhando a nossa melhoria interna. Então a gente está passando por todas essas situações, mas o que é o nosso objetivo é essa evolução partindo de dentro para fora. E aí teve uma parte também que eu li no nossa oração, que diz exatamente isso: a evolução talvez não seja uma corrida para a gente competir e ver quem vai chegar primeiro. Ele é uma experiência de crescimento, de aprendizado. Ninguém precisa chegar primeiro. O objetivo é a gente experimentar juntos todas as etapas dessa corrida, não é? E caminhar junto, né? Você caminhando junto e auxiliando o outro é muito benéfico para a sua evolução, especialmente se o outro lhe traz desafios. Porque ajudar a caminhada do outro que você gosta muito, que gosta muito de você, que pensa igual, que faz... é legal, ótimo, mas é bem mais fácil. Onde está o desafio que você vai trabalhar muito internamente? É quando você está caminhando com alguém que discorda de você, que tem determinadas características que desafiam a sua paciência, desafiam a sua humildade, desafiam a sua... todas aquelas qualidades que você veio aqui desenvolver. Que é exatamente o que você estava mencionando antes, né? Quando a gente percebe que nem todo mundo consegue ver a vida através da mesma janela que a gente tem acesso à vida, não é? É verdade. Então, quando a gente tem toda essa sensação de frustração, de impaciência, é porque dentro de nós tem um lugar que ainda tem uma expectativa de que o outro pense como você, veja as coisas como você vê, cheire as coisas como você cheira. Enfim, experimente a vida desse ponto de vista, que você chegou nesse ponto de vista porque você passou por várias outras experiências e oportunidades e conseguiu chegar nessa janela, não é? As outras pessoas talvez já passaram dessa janela, já estão numa janela muito mais à frente do que nós. E tudo bem. E tem outras que ainda estão passando pelas primeiras janelas, ou algumas que ainda estão aprendendo o que fazer para chegar em algum lugar, de evolução. Então cada um está no seu processo, a sua janela está observando, como ela disse, de um ponto de vista, e a gente está sempre sendo convidado a olhar de um ponto de vista que englobe todo mundo, né? Você não está olhando só da forma que você está olhando, você entende que o outro está vendo as coisas da forma dele, do momento dele, e ter essa compreensão. Há muitas moradas na casa do meu pai. E que bom, que você abriu a sua morada para nos receber, e que bom que podemos dividir a nossa morada com vocês. Nós estamos encerrando o nosso evangelho agora, logo a seguir vamos ter o alto passe, então procure o próximo vídeo onde quer que você esteja assistindo, seja no Instagram ou no YouTube. Então, muito obrigada. Fiquem Tragam a sua água e sinta essa medicina
fluindo através de você.